Meu nome é Andrea Nagisa Yuba, eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFMS. Bom, nós entramos nesse projeto a convite da Iva, que é a presidente do Sindac, né? Ela me ligou um dia e falou assim, vocês trabalham com comunidades ribeirinhas? Né? E aí eu falei que sim, né? Mas no nível ainda de TCC, sem recursos envolvidos, então um nível bastante superficial. E aí ela falou, tem um edital do CalBR, né? Isso foi em 2022. Né? E eu acho que a gente consegue se encaixar. Sentou, começamos a escrever a proposta. Né? Depois, no decorrer, né, das nossas conversas, a gente resolveu contactar a ECOA, né, que é uma ONG, que tem bastante contato com comunidades ribeirinhas lá, né, da beira do Rio Paraguai. Né? E a gente acabou chegando então na APA Bahia Negra através dessa ONG, né, da ECOA. O meu papel dentro do projeto foi de estruturar, né, todas as ações que iam ser feitas, né, e etapa por etapa. Né? Então, é a concepção do projeto em si. Né? A gente tinha que relacionar, né, essa comunidade com algum evento climático, né, tipo queimadas, inundações, né, e a gente conseguia relacionar, né, a comunidade com os incêndios que estavam acontecendo lá no Pantanal. Então, a gente acabado de passar por 2 grandes incêndios, acho que foi em 2020 e 2021, né? Então, o edital veio em 2022, né? Então a gente tinha ainda uma memória muito fresca, né, de tudo que estava se passando. Uhum. Então, o projeto ele pensou então em atuar nessa área mais sensível, né, que era ali no meio da APA, no Pantanal, e ele teve que se adequar à região, né? Fala um pouquinho então dos princípios da sustentabilidade que guiaram esse projeto. Tá. Bom, lá é uma APA e dentro da APA tem uma área de APP, que é mais restritiva ainda, né, do que a APA. Então, assim, todo cuidado, né, de projetar, construir lá dentro da APA tem que ser tomado. Né? Então, a gente estava sob supervisão do SPU e também do próprio Ministério Público. Né? Então, a gente elaborou os projetos, na verdade, a gente elaborou o projeto maior, né, não os projetos arquitetônicos, e a gente foi consultar, né, essas entidades para saber o que a gente poderia ou não fazer. E eles aqui nos orientaram. Os princípios que a gente adotou: não impermeabilizar o solo, né, minimizar a compactação, né, desse solo onde a gente ia construir a casa. Então isso já determina que as casas não podiam ser muito grandes, elas tinham que ser o menor, né, o menor possível. Preservar o modo de vida deles era um princípio básico dentro desse projeto, né? Porque a oportunidade, né, de trabalhar com a habitação social, né, que o CAL proporcionou para nós, né, ela tinha que ser muito bem aproveitada. Né? A gente em nenhum momento pensou em reproduzir casas padrão urbanas naquele lugar e muito menos em reproduzir várias casas iguais para todo mundo. Né? Então, assim, a gente queria respeitar esse modo de vida, gerar projetos individualizados, né, com várias respostas possíveis, né, para resolver esse problema da habitação social na beira do rio. Né? Tá? Então, projetos elevados, né, para que não tivesse o problema dos alagamentos, né, do rio, a varanda telada, beirais extensos, ventilação cruzada, foram continuamente ditas, né, assim, repetidas para os arquitetos, né, para que eles não se esquecessem, né, de adotar essas práticas. Né? Aliás, a varanda como a sala da casa, né, essa é uma outra coisa que a gente sempre observava, né, nessas construções e que a gente queria também, né, que se mantivesse nos nossos projetos.
tinha o ideal de usar materiais de baixo impacto, né, os materiais de baixo carbono, né, mas nem todos eles são disponíveis ali na região da APA, né, ou porque a gente não podia extrair argila, por exemplo, né, ou porque para usar madeira a gente precisaria montar uma infraestrutura de serraria para conseguir viabilizar as peças, né, tá? Então a gente teve uma certa flexibilidade para usar os materiais que são comercializados ali na região, né? Então essa foi uma prática, né, de boa parte dos arquitetos. Que mais em relação aos materiais? A gente deu preferência também para os materiais pré-fabricados, né? Porque daí isso implica em menos resíduos ali no canteiro de obras, né? E acho que é isso. E para o processo de projeto, ele envolveu também a consulta, né, aos moradores, a quem seria beneficiado por essa nova casa, por essa reforma, por essa moradia. Como que foi esse processo de consultar a população, esse contato, essa troca que aconteceu? Tá. Bom, quando a gente elaborou o projeto, a comunidade não foi consultada, né? Por quê? Essa comunidade, ela é alvo de vários projetos, né? E várias tentativas de projeto. Tá? Então, eles já têm um histórico de muitas frustrações, né? De projetos que foram enviados, mas que não deram certo, né? E nem todos esses feedbacks foram dados para a comunidade. Então, eles já ficaram assim, tá, mas que tipo de projeto é esse? Vai ser mais um daqueles em que a gente dá um monte de informação e depois a gente nem fica sabendo o que é feito com essas informações, né? Então, esse foi um questionamento que foi colocado, né, por alguns membros, né, da comunidade. Por conta disso, então, a gente escreveu o projeto, esperou ele ser aprovado para daí conversar com a comunidade, né? Então, quando ele foi aprovado, a gente foi para lá, fizemos uma reunião com todo mundo que estava, né, disposto, né, a participar do projeto e perguntamos para eles, explicamos como é que ia ser, etapa por etapa, que o projeto não ia onerar nenhuma das famílias, né, e se eles topariam entrar no projeto. E todo mundo, né, concordou. Alguns foram entrando depois, inclusive, né, mas foi desse jeito. Então, foi um início já com o projeto aprovado, né? E aí a comunidade, por estar dispersa, a gente não consegue fazer reuniões a toda hora. Isso dificultou bastante assim, o nosso trabalho. Então, a cada vez que a gente ia, a gente tinha um grupo novo, né, de membros da comunidade com os quais a gente fazia as reuniões. E a gente tenta passar todas as informações, né, do andamento do projeto, né, mas como não está todo mundo junto o tempo todo, uns recebem a informação, outros não recebem a informação. Então, vai se construindo aí uma teia de informações, né, não muito uniforme, né, mas foi assim a participação deles. Entendi. E logo que ele foi escrito, ele foi aprovado, e aí o primeiro passo foi a construção, né, de 2 moradias. Não. O primeiro passo foi reunir com os arquitetos, né, e aí fazer o levantamento de dados do anteprojeto. Né? E aí depois disso... Aí é que veio as demonstrações. Ah, entendi. E aí vieram essas demonstrações e elas começaram a ser construídas lá na comunidade. Como que foi a reação? Das demonstrações ou você está falando da introdução do projeto? Das demonstrações. Das demonstrações? Uma vez definido, então, os projetos, né, de arquitetura que foram feitos pelos 11 arquitetos que participaram, a gente passou para a etapa de escolha das demonstrações. Quais desses projetos é que iam virar demonstração, né? Essas demonstrações, elas precisavam não apenas prover a casa para o morador, mas também ajudar a divulgar melhor o projeto, né? Para que a gente conseguisse novos parceiros, porque além das 2 demonstrações, a gente tinha mais outras 28 casas para serem construídas, né?
Então tinha uma questão aí que era técnica, né? E aí por isso a gente definiu, ainda na elaboração do projeto, que essas demonstrações seriam escolhidas pelos membros, pelas entidades participantes do projeto, né? Que era o SINDARC, a UFMS, o SPU e a ECOA, né? Então cada um votou e aí a gente definiu que seriam, né, a Sarli Day e o Seu Miguel, né, os contemplados, né? Isso gerou uma certa revolta dentro da comunidade e também no próprio conselho gestor, né? Que eles questionaram assim, por que essas pessoas e não outras, né? E a gente sentia que, na verdade, a pergunta era, por que essas pessoas e não eu? Né? Isso durou um certo tempo, esse conflito, né, esses questionamentos, mas depois disso as pessoas acabaram aceitando, né? Então, o nosso critério para escolher as casas era, bom, o tamanho da casa e o impacto positivo que aquela casa ia gerar para representar o projeto como um todo, né? Então elas tinham uso de técnicas não convencionais, né, ou pelo menos conhecidas do que as outras. Então uma usava BTC, a outra tinha uma parede de taipa, um telhado que usa essa telha sanduíche, né, termoacústica, né? Então a gente queria mostrar o uso dessas técnicas para a comunidade, para que elas não ficassem só naquele padrão, né, de telhas de fibrocimento, o tijolo, o bloco cerâmico. A gente queria mostrar outras questões aí, né? Tá? Então, por conta dessa escolha que nós fizemos, do processo, né, de definição, né, gerou um certo conflito. E o projeto ele também envolveu os alunos, né? Teve uma parte que os alunos ficaram envolvidos, né, em algumas etapas desse projeto, né? Você pode falar um pouquinho sobre a contribuição dos alunos? Tá. A contribuição dos alunos, né, ela aconteceu principalmente na produção de maquetes, né? Porque os moradores lá da APA, não só eles, né? Na verdade, muita gente tem dificuldade de entender uma planta, né? Um desenho técnico, né? E por conta disso, a gente achou que seria muito interessante se a gente conseguisse entregar, né? Produzir maquetes físicas, né? Com um telhado removível, onde a pessoa conseguisse enxergar, né? O seu quarto, a cozinha, a varanda, né? E sem a contribuição dos alunos, isso teria sido impossível, né, de ser feito, né? Então a gente conseguiu juntar, né, o trabalho dos arquitetos com esse trabalho dos alunos e entregar um produto mais palpável para a comunidade, né? Alguma coisa que eles conseguissem entender. E de fato isso ajudou, né? Porque só quando a gente entregou as maquetes, as pessoas assim, tiveram a liberdade de se manifestar, dizendo assim, olha, aquela é minha casa, olha, essa aqui é a casa do meu vizinho, né? E então foi aí nesse momento que a gente conseguiu perceber, né, que eles tinham entendido o projeto, né? No papel nem sempre isso acontece e a gente percebia um certo distanciamento deles, né, em relação a esse produto. Na maquete isso não aconteceu, foi o contrário.